Boa tarde, sejam bem-vindos ao 14º webinar organizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, por meio de sua Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em que vamos discutir o tema Cotas de Inundação para Sistemas de Alerta. Meu nome é Antônio Augusto Borges de Lima, eu sou especialista em recursos hídricos da ANA, atualmente atuando como coordenador de acompanhamento de reservatórios e sistemas hídricos das Superintendências de Operações e Eventos Críticos, e serei responsável por fazer o papel de moderador desse evento de capacitação. Esse evento faz parte da estratégia da ANA em estimular uma maior participação da sociedade nas instâncias do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Enquanto a maioria das políticas públicas se revestem de um caráter mais estatal, a Política Nacional de Recursos Hídricos é, por definição, descentralizada e participativa. O objetivo, então, é mobilizar as pessoas para participarem da política de recursos hídricos e serem capacitadas para o exercício efetivo de representação nas instâncias da política. Portanto, para esse webinar, teremos como convidados pessoas com bastante conhecimento nesse tema: Vinícius Roman e Arthur Barros. Vinícius Roman é engenheiro civil, graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez mestrado em recursos hídricos também pela UFMG, trabalhou com navegação fluvial na administração da hidrovia do São Francisco, depois com projetos de barragens para o setor de mineração pela Golder Associates, quando integrou o quadro da ANA pela primeira vez, em 2007, trabalhando no setor de outorgas. Trabalhou com projetos de barragens para o setor elétrico na então Leme Engenharia, braço de projetos da GDF Suez. Em 2012, integrou novamente o quadro da ANA, tendo trabalhado com outorga de hidrelétricas por 3 anos e meio. E então, foi para a Superintendência de Operações e Eventos Críticos, onde trabalha como coordenador de eventos críticos. Já Arthur José Soares Matos é graduado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Itajubá, a Unifei, possui mestrado também pela Unifei e doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Escola de Engenharia de São Carlos, unidade da Universidade de São Paulo, USP. Atuou em projetos de sistemas de alertas hidrológicos desde a graduação no projeto Sistema de Alertas de Cheias na bacia do Rio Sapucaí, em Minas Gerais. Foi professor substituto na Unifei, em 2004, e professor de hidráulica na Universidade Vale do Rio Verde, de 2004 a 2007. Em 2010, ingressou no Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, e atuou desde então no Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Doce e na Rede Hidrometeorológica Nacional. Em 2017, assumiu a coordenação dos sistemas de alertas hidrológicos da CPRM. Nosso evento terá 1 hora de duração, e o formato consiste num bate-papo com nossos convidados, abordando algumas questões relevantes sobre o tema. Após, será aberto um espaço para perguntas. Por favor, utilizem a ferramenta de chat que aparece na sua tela quando você mexe o cursor. Ao fazer as perguntas, eu vou buscar encadeá-las no tema e na nossa conversa. Mas as perguntas já podem ser postadas desde já. Os interessados em receber certificado deverão postar no chat o nome completo e e-mail ao final do evento. Vamos começar então o nosso bate-papo. Eu queria fazer a primeira pergunta para o Vinícius. Vinícius, para situar todo mundo, gostaria que você explicasse um pouco o tema do nosso webinar e qual a atuação da ANA em sistemas de alerta e cotas de inundação. Boa tarde a todos. Um sistema de alerta, ele serve para alertar alguma pessoa. O sistema de alerta é inundações, está o nosso tema de hoje. Para alertar as pessoas ou para alertar os órgãos, né, que vão atuar no caso de um desastre. As defesas civis, a prefeitura, todas as pessoas envolvidas ali na salvaguarda das vidas, para tentar diminuir os prejuízos. Então, para alertar as pessoas, a gente precisa ter um sistema que tenha um monitoramento em tempo real ou quase real, e você precisa ter referências para acender um alerta, chamar a atenção das pessoas e dos órgãos que vão atuar. Essa cota de alerta que a gente fala,
é o nível do rio. A água do rio, quando ela atinge um determinado nível numa cidade e começa a criar transtorno, aí a gente diz que começou o desastre. Essa seria a cota de referência, seria essa cota de inundação que a gente coloca no sistema de alerta para acender a luz vermelha. Antes disso, você pode acender a luz amarela e laranja no sistema de alerta, tá, gente? E às vezes aqui eu vou falar a cota, o nível é a mesma coisa, é o nível da água do rio que está incomodando ali naquela cidade. Eu falo cidade porque no campo o pessoal já está acostumado a conviver com a cheia, ninguém habita planície de inundação, eles fazem a casa principal fica lá no alto do morro, né? Só aquele rancho de pesca que fica lá embaixo, então o pessoal da área rural já é bem mais acostumado a conviver com as inundações. Agora nas cidades a gente tem muito problema. Às vezes por urbanização no local errado, às vezes porque o rio sobe muito rápido, né? Você está com uma calha canalizada, às vezes cai algum detrito no rio que atrapalha o fluxo, e isso aí vai inundando as cidades. Bom, então o sistema de alerta é para alertar as pessoas. A cota de inundação, que é a principal desse sistema de alerta, na hora que eu acendo minha luz vermelha, definida para alertar quem está olhando o sistema de alertas. E onde que está a atuação da ANA nesse caso? A ANA não faz um sistema de alerta propriamente dito. Mas se a gente vai dar uma olhada lá na Lei 9433, que é a Lei das Águas, tem lá nas diretrizes gerais da lei palavras como integração, articulação, auxílio. Se a gente passa para o artigo seguinte, a gente vê lá os instrumentos, né, do plano, os instrumentos de gestão da água, e um dos instrumentos, lá o último deles listados no artigo, é o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. Bom, e no capítulo desse Sistema de Informações, você vê lá que a ANA tem uma função de coordenação unificada do sistema. Pois bem, aí agora a gente passa para a Lei 9984, que criou a ANA. Lá no artigo 4 tem as atribuições da ANA, e dentre essas atribuições, a gente tem que planejar, promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e inundações. Hoje aqui a gente vai falar de inundação só. Então, por lei, a ANA tem que atuar como um agregador, um integrador, um articulador. Isso aí está tudo na lei, essas palavras aparecem várias vezes lá na Lei das Águas. E a gente tem que atuar nessa área de eventos críticos, que são as secas e inundações. Então, no âmbito do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a ANA é responsável por monitoramentos hidrológicos e também por tomar conta do banco de dados de informações hidrológicas do Brasil. E integrar as coisas, né? Isso aí tem que fazer uma coordenação de forma unificada do sistema, integrada. E essa integração a gente faz com os estados, com os outros órgãos da esfera federal, e podem surgir de várias formas essa atuação da ANA, aí, no caso de um evento crítico. A gente pode ter as salas de crise que a ANA proporciona, né, que a sala de crise a gente tenta colocar todos os envolvidos, todos os atores daquele problema dentro da mesma sala para trocar informação e tomar melhores decisões a partir daí. Com melhores informações, a gente toma melhores decisões. Tem a sala de situação dos estados, que a ANA ajuda a funcionar e tem uma função voltada para eventos críticos também. A gente pode prestar apoio técnico, né, a outros órgãos ou os estados. A gente faz treinamentos, né, a ANA proporciona treinamentos nessa área de inundações, de eventos críticos, e a gente faz parcerias, essas parcerias no formato de financiamento de pesquisa, financiamento de trabalho de campo, e um dos nossos maiores parceiros é a CPRM, que monitora, vamos dizer, a gente toma conta da rede, mas quem faz o monitoramento em campo, muitas vezes, é a CPRM. É um contrato. E a CPRM é que monitora a maior parte da rede brasileira. E essa rede é muito importante para o sistema de alerta, né? O sistema de alerta, falei lá no início, a gente tem um sistema olhando as características hidrológicas em tempo quase real que eu digo, porque tem um delayzinho, tem um atrasozinho entre coletar a informação e ela chegar na tela do nosso computador. E a gente compara lá com a cota de inundação e com as cotas de alerta.
A ANA tem até um sistema na internet que chama hidrotelemetria, mas esse sistema, a gente vai abordar daqui a pouquinho, ele não é um sistema de alerta completo, ele é um sistema de visualização, ele alerta quem estiver visualizando aquela informação ali na tela na hora, você fica já preparado para um possível desastre. Mas esse sistema não é um sistema de alerta completo, é um sistema de visualização. Mas eu volto a palavra para o Antônio Augusto para dar continuidade. Ok, muito obrigado, Vinícius. Então vamos agora para o Arthur. Arthur, gostaria que você apresentasse as atribuições e a atuação do Serviço Geológico do Brasil quanto ao tema, né, que a gente está discutindo. Sim, boa tarde a todos, boa tarde, Antônio, boa tarde, Vinícius. Eu gostaria de agradecer o convite de estar participando. E eu queria explicar por que o Serviço Geológico do Brasil, né, nós trabalhamos com 16 sistemas de alerta no Brasil todo. E eu vou passar alguns slides só para explicar, para ilustrar o que o Serviço Geológico do Brasil, quais são as atribuições do Serviço Geológico do Brasil dentro dessa questão. Então, primeiro, o Serviço Geológico do Brasil, o próprio nome fala, né, é o Serviço Geológico. Então, ele tem várias áreas dentro do Serviço Geológico do Brasil. Tem geologia aplicada, geologia básica, gestão territorial, mas a gente tem duas áreas que estão dentro da hidrologia, né? Então, tem a hidrologia básica e a hidrologia aplicada. Então, completando até um pouco do que o Vinícius falou, da questão de hidrologia básica, né? A hidrologia e o sistema de alerta, ele atua nas duas, né? Na hidrologia básica e na hidrologia aplicada. A hidrologia básica é a fonte de dados, né? Então, completando um pouco o que o Vinícius falou, essa primeira parte da hidrologia básica, ela é onde a gente coleta os dados e gera informações básicas para a gestão de recursos hídricos. Nós, junto com a Agência Nacional de Águas, né, a gente tem uma parceria com a Agência Nacional de Águas, e a gente vai a campo, né, dá manutenção nessas estações. Então, aproximadamente aí 80% das estações hidrometeorológicas do Brasil, a CPRM que faz a manutenção. Nós fazemos isso desde 1970, desde a criação da CPRM, né? Então, o que compreende isso? Estações fluviométricas e pluviométricas. Tem vários objetivos essa rede. Eu estou explicando isso porque isso é o dado básico, né, do sistema de alerta. Sem esses dados, a gente não tem como fazer um sistema de alerta. Então, a gente, como a CPRM conhece cada uma dessas estações, né, a gente conhece o comportamento das bacias, porque a gente vai a campo, a gente está lá junto, né, nós realizamos medições e, junto a isso, nós estamos no Brasil inteiro. A CPRM, ela está tem órgãos em quase todos os estados do Brasil, né, em vários estados. Então, nós estamos perto de onde acontecem as enchentes, e a partir daí, a gente entra, com o dado básico, a gente entra na hidrologia aplicada. A partir do momento que a gente tem esse dado, a gente começa a utilizar ele e gerar produtos, né, que seria esse monitoramento e previsão de inundações. Aqui, por exemplo, o município de Nova Era, o município de Governador Valadares, e a CPRM, a partir dos eventos de desastres naturais que aconteceram em 2010, em Pernambuco e Alagoas, e depois na região serrana do Rio, alguns órgãos foram criados, como o CEMADEM, e a CPRM teve o fomento do governo federal para atuar no sistema de alerta. Até então, nós atuávamos em 3 bacias no Brasil, no Amazonas, no Pantanal e na bacia do Rio Doce. Mas, a partir daí, a gente começou a implementar mais sistemas de alerta. Então, hoje, a gente trabalha com 16 sistemas de alerta. Então, são esses aí. Esse mapa aí mostra onde são as bacias dos sistemas de alerta. Mas como é que a gente trabalha, né? E onde que entra isso? A cota de inundação, que é onde a gente quer chegar. Então, a partir do momento que acontece uma chuva, é onde a gente começa a trabalhar, se essa chuva vai ou não causar uma inundação. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 municípios. Como que a gente obtém o dado de precipitação, né? O Vinícius já explicou, são pluviômetros. Antigamente tinha pluviômetros convencionais, né, com dados,
e hoje a gente tem pluviômetros automáticos, né, que a gente recebe o dado em quase tempo real, igual o Vinícius falou, às vezes com atraso de alguns minutos, né, ou 15 minutos, às vezes meia hora, uma hora, mas são quase em tempo real. A gente consegue acessar esses dados estão disponíveis, como o Vinícius falou, no Hidroair, no sistema da AMA, e também no sistema da CPRM, onde a gente atua no sistema de alerta. E o nível do rio, a gente pode conseguir ele de duas formas, também da forma convencional, a gente tem essas réguas, e aí é importante a gente ver essas réguas, porque as cotas de inundações que são levantadas pela CPRM, elas são baseadas nessas réguas, no nível dessas réguas. Então eu posso falar que a cota de inundação para o município aí é 4 metros ou 5 metros, então são baseados em referências, né, em réguas, que são amarradas em RNs, que a gente chama, são pontos bem fixos, que não mudam com o tempo, mas a gente vai também, ao longo do tempo, vendo se essas referências elas estão fixas, né, tem mais de um ponto de referência, 2 ou 3, dependendo da estação, então é muito importante ter um ponto fixo, senão uma cota de inundação ela pode se perder no futuro, né? Então, essa aqui é da forma convencional, como a gente fazia, a gente continua com as regras, mas hoje a gente tem estações automáticas, né, onde a gente tem sensores de pressão que a gente coloca no fundo do rio, onde mede a coluna d'água, né, a pressão em cima dele, ou está sensores de radar, né, esse aqui, por exemplo, em Porto Velho. E aí a gente tem a transmissão via satélite, que é atualmente a mais segura, né, então ela sai da estação, vai para o satélite lá nos Estados Unidos, na NOAA, a gente recebe esses dados aqui na ANA, na CPRM, e os nossos engenheiros utilizam esses dados para fazer os boletins com previsão. Então, voltando ao nosso esquema de chuva, né, então acontece uma chuva, né, se a chuva for muito forte, os níveis do rio começam a subir muito, né, e aí a gente tem um processo de inundação. E aí onde que entra, né, a mancha de inundação, né, a cota de inundação? É o ponto, né? Aqui, antes tem esse outro slide. Então, por exemplo, aqui tem duas bacias, bacia do Acre e uma parte da bacia do Rio Uruguai, onde a gente tem aqui, por exemplo, no nosso sistema, a gente coloca essa cota de inundação com vermelho, então nesses municípios aqui a gente consegue visualizar que já atingiu, já ultrapassou essa cota de inundação, de início de inundação, na realidade, né? E uma coisa importante que a gente não faz, né, eu mostrei na bacia o que a gente faz, mas, por exemplo, quando chove em cima somente de um município, a gente não faz a previsão, né, que é o sistema de alerta da CPRM se propõe, é fazer uma previsão. Então, tem pontos que a gente não faz, como quando acontece uma chuva muito pontual, muito rápida, e a gente não tem tempo de avisar. Exemplos de chuvas pontuais, né, aconteceu na bacia do Rio Doce, na cidade de Rio Casca, em dezembro de 2017, outro na bacia do Rio das Velhas, na cidade de Santa Luzia, né? São chuvas pontuais, aí 200 milímetros, 100 milímetros em pouquíssimo tempo, que não dá tempo de avisar, isso aí já teria que avisar um aviso meteorológico, na realidade, não seria um aviso igual a CPRM proporciona. Então, a gente trabalha com cheias, não trabalha com cheias rápidas, né? A gente trabalha com cheias graduais, né? Aquela que a gente consegue fazer um boletim e avisar a Defesa Civil que pode acontecer uma enchente. E aí, entrando no tema, né? O que é a cota de inundação, né? Então, a gente tem o rio, tem as nossas réguas, tem os equipamentos que mandam em tempo real. Então, o que quando o rio está na época, a bacia, né? O local está numa época de chuva, e pode acontecer uma inundação, a gente emite boletins de monitoramento durante o período chuvoso. Por exemplo, no Sudeste, de dezembro a março. Mas o Brasil é muito grande, então cada época do ano no Brasil pode acontecer enchente no local diferente. Então, o rio vai subindo e a gente chega aí numa faixa de risco, né? Então, a gente vê as casinhas ali, então tem uma faixa de risco, e é onde a gente começa a emitir boletins com previsão. Então, exatamente a diferença da faixa de risco para uma faixa onde o dano começa é onde a gente tem que levantar, que seria essa cota de inundação, que é onde é esse limiar, né? Onde antes a gente só tem o risco, e aí, a partir daquele ponto, eu começo a ter um dano no município, um dano na comunidade, sendo numa casa, ou numa edificação, ou numa rua que atrapalha o município. Então, é esse limiar, onde a gente está antes de acontecer alguma coisa e quando começa a acontecer. Isso é
é o que a CPRM trabalha com o conceito de cota de inundação, né? Então, aí, a partir desse momento, a gente continua fazendo as previsões até o rio subir, né? Então, era isso. Então, aqui, ó, né, olhando agora de lado, né, a gente tem o nível do rio, a gente tem dados observados, que são os gráficos, a partir de um certo momento a gente começa a ter risco, e os sistemas de alerta da CPRM fazem previsões, né, a gente faz uma previsão de nível futuro para que o município, a população tenha antecedência para tirar as pessoas das casas, para evitar danos, evitar mortes, etc. Bom, era isso que eu queria, nessa primeira pergunta, isso que eu queria falar, que eu queria apresentar para vocês, e está contigo a palavra, Antônio. Ok, muito bom, Arthur, muito obrigado pelos esclarecimentos. Vinícius, existe diferença entre o sistema de visualização de dados e um sistema de alerta efetivo? Você pode apontar essas diferenças? Bom, excelente. Claro que existe, Antônio. O sistema de visualização, como esse que eu citei da ANA, o hidrotelemetria, ele te mostra os dados na tela do seu computador. Se o seu computador estiver ligado, você vai ver, você pode atuar de alguma forma, se você for de algum órgão que precisa atuar, se você for representante da Defesa Civil, se você for um cidadão que está buscando salvaguarda, né? Está querendo salvar a sua vida, você pode se retirar de sua casa, esperar, olhar de longe para ver o que acontece. E esse tipo de sistema, ele seria parte de um sistema de alerta que eu chamaria de efetivo. Um sistema de alerta efetivo, eu acho que tem essa parte da comunicação com os órgãos, com as pessoas, e tanto quanto o dado coletado, a cota de inundação para você comparar, se você vai estar chegando ali, e a comunicação com os órgãos que vão atuar. Eu acho que essa aí seria a principal característica de um sistema de alerta efetivo. Ele funciona até a ponta, até quem vai trabalhar com desastre ou quem vai tentar fugir do desastre ou salvar alguma coisa. O sistema informacional, que é o que a gente tem, vamos dizer assim, em mais quantidade por aí, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, a gente tem mais sistema informacional. E esses sistemas, ele pode ser uma parte do efetivo ou não, né? Mas a principal diferença, eu acho que é essa, é a atuação. Aqui a gente não tem, a ANA não tem, como eu já falei das atribuições da ANA lá, a gente não tem pretensão de ter um sistema efetivo contra desastre. Mas a gente auxilia outros órgãos, CPRM, CEMADEM, órgãos estaduais com informações. Aí, isso é importante também. E no sistema que passou aí, o Arthur acabou de mostrar, e tinha um rio que ele colocou aí, colocou lá 3 linhas, colocou uma linha amarela, uma laranja e uma vermelha. Aquela vermelha, a cota de inundação, seria a principal de um sistema de alerta. Aquelas outras 2 de baixo, a gente pode até calcular estatisticamente, com base nos nossos dados disponíveis. Mas é uma informação para compor o sistema e para um sistema de visualização. Esse sistema de alerta efetivo vai ter a atuação. Mas eu volto à palavra aí, que eu acho que o Arthur consegue completar isso. Ok, Vinícius. Arthur, nesse âmbito, de que tipo seriam os sistemas de alerta da CPRM? Apenas para visualização ou há interação com as defesas civis ou populações potencialmente atingidas por inundações previstas? Isso, Antônio, bem isso que o Vinícius explicou, né? A gente tem essa interação com as defesas civis, não é só a parte de visualização. Deixando claro que é uma parceria, o sistema de alerta da CPRM é uma parceria com a Agência Nacional de Águas, né? A parte das estações, a grande maioria das estações que nós utilizamos, se eu não me engano, hoje 60%, 70% das estações que nós utilizamos são em parcerias com a Agência Nacional de Águas, né? Os equipamentos são, então a gente tem aí um apoio da ANA nessa construção, a partir dos dados básicos, né? Eu vou passar mais alguns slides nessa questão da visualização, da interação com a Defesa Civil, para tentar ficar mais claro. Então, por exemplo, a gente tem a nossa plataforma, né, plataforma SaaS,
que ela compõe essa visualização do sistema de alerta, e isso aí é a primeira, seria uma vitrine do sistema de alerta da CPRM, né, onde a gente se comunica com a população e defesa civil. Se a gente entrar em um desses sistemas, né, aqui, por exemplo, no DOCE, isso aqui aconteceu no início desse ano, né, teve um evento muito grande aqui no Sudeste, com previsões, a previsão de chuva já mostrava um evento muito grande, e depois realmente aconteceu, então várias cidades ficaram, né, o vermelhinho aqui indica que ultrapassou essa cota de inundação é o início da inundação, né, e se a gente clicar em cada pontinho, a gente consegue ver o gráfico, ver o dado em tempo real. Então, o sistema de alerta, ele tem que responder 3 coisas, né, que nível que o rio vai atingir, né, essa é a pergunta que a gente faz, e que a gente tenta responder para a defesa civil, né? Em quanto tempo, né? Não adianta só falar assim, o rio vai atingir 5 metros, mas isso vai ser hoje, vai ser amanhã, né? Então, a gente tenta responder se isso vai ser de noite, depende de cada bacia, tem sistemas de alerta que são 6 horas de previsão, que é o que a bacia proporciona para a gente, para dar essa resposta para a defesa civil, para a população. Ou tem bacias enormes, igual a bacia amazônica, onde a gente começa a fazer uma previsão com 3 meses de antecedência, né? Então, esses tempos variam de bacia para bacia. E qual população vai ser atingida, né? Que é aonde ali naquele município isso pode afetar alguma coisa. Então, aqui, por exemplo, né, a gente tem aqui à esquerda uma imagem de uma parede, né, no município. Então, a previsão que a gente faz, né, que aquele gráfico que eu mostrei, ele diz nas nossas regras quais níveis vão ser atingidos, né, qual é essa previsão, em quanto tempo, né, a gente avisa, igual eu estava falando, ou às 7 horas da noite, 2 horas da manhã, e depois a gente está nesse projeto de construir manchas de inundação também nos municípios, né, a gente não tem para todos, mas assim, a partir do momento que eu faço uma previsão, o próprio município vai ter ali uma mancha de inundação onde ele pode olhar para aquele mapa e falar assim, com essa previsão da CPRM, essas áreas aqui vão ser atingidas, então essas áreas que vão ser as prioritárias, onde eu vou ter que retirar a população, onde eu vou ter que dar um atendimento mais rápido, né? Então, seguindo a pergunta, a gente tem interação com a defesa civil, né? Então, essas previsões, elas permitem que a comunidade, a defesa civil se prepare com antecedência, ajuda na redução de perdas de vida, né? Então, muitas vezes tem áreas, né, com pessoas acamadas, tem casas que têm pessoas mais velhas ou pessoas que não conseguem se locomover rápido, então essa previsão ajuda, essa antecedência ajuda nisso, e ajuda também na retirada de bens materiais, né, que em muitos casos, né, se a gente não tivesse uma previsão, isso pode chegar, essa água pode entrar na sua casa e você não está nem sabendo que isso iria acontecer. Então, hoje o sistema, ele beneficia mais de 7 milhões de pessoas, o sistema da CPRM. Então, dando um panorama geral, a gente tem as estações, elas transmitem em tempo real, a gente recebe os dados, utiliza modelos hidrológicos, utiliza modelos hidráulicos, e aí, entrando na sua pergunta, a gente dissemina essas previsões, que é o importante que a gente fala que o nosso cliente, na verdade, é a Defesa Civil. Quem vai utilizar essas informações é a Defesa Civil, porque a CPRM não vai lá tirar as pessoas das casas, né? A Defesa Civil que tem essa capacidade de mobilização que atua na ponta. Então, aqui, por exemplo, um gráfico, né, igual estava falando, são 3 níveis que a gente utiliza, código de atenção, alerta, inundação. Essa código de inundação, ela delimita o início da inundação, quando as primeiras residências ou os primeiros danos começam a ser atingidos. Aqui, por exemplo, a previsão, né, em 2 municípios, então eu tenho um nível, uma previsão, isso aqui é parte de um boletim que a gente enviou, né, aqui, né, depois a gente continua fazendo a previsão tanto na subida quanto na descida, e a gente emite os boletins, né, que esses boletins a gente envia e-mail, né, para as defesas civis, para todos os órgãos competentes, a gente coloca na internet, e muitas vezes a gente liga para a defesa civil, né, porque às vezes é muito rápido, às vezes, igual eu falei, às vezes são 6 horas, 8 horas de antecedência, a defesa civil às vezes tem dificuldade, está no campo, né, precisa abrir um e-mail para receber o boletim, às vezes a gente comunica hoje, talvez por WhatsApp, né, talvez seja mais rápido,
Então, para quem que a gente faz isso, né? A gente manda para os órgãos federais, numa esfera federal, CEMADEM, SENAD, Agência Nacional de Águas, mas principalmente quem está na ponta, Defesa Civil Estadual e Defesa Civil Municipal, que é quem atua ali na ponta para ter essa resposta rápida. Então, respondendo essa pergunta, sim, a gente atua muito próximo com a Defesa Civil, assim, bem próximo, a ponto deles ligarem o telefone pessoal da gente em certos casos, para ter um horizonte de previsão, alguma coisa assim. Então, a gente faz esse trabalho com a Defesa Civil. E também a gente deixa tudo disponível no nosso site, né? Todos os boletins, tudo que a gente publica, todas as previsões estão todas disponíveis em tempo real para a população também ter acesso, né? Caso queira alguma informação. Bom, era isso que eu queria falar também sobre esse questionamento, Antônio. Ok, muito obrigado, Arthur. Vinícius, voltando à definição de cotas de inundação para integrar o sistema de alerta, pode ser feito trabalho só no escritório ou é preciso fazer um trabalho de campo também? Não, Antônio, o Arthur já até respondeu essa pergunta mais ou menos. Mais ou menos não, já respondeu aí atrás, e mostrando que a CPRM sempre faz trabalho de campo. Eu acho que não tem uma cota de inundação que seja calculada em escritório, ela tem que ser medida em campo, você tem que ir com GPS de precisão, fazer essa pesquisa de marca de cheia que o Arthur mostrou, uma parede manchada com marcas de inundação, você tem que ir a campo. Eu acho que essa é a parte que eu mais gosto, inclusive. Na hora que você vai a campo, conversa com a população local, aí você procura lá o pessoal mais antigo, que tem o histórico das inundações na cidade, todos na cabeça, lembrem qual escada, qual degrau de escada que chegou a inundação. Esse tipo de informação você coleta sempre em campo. Isso aí que compõe um bom sistema de alerta, na minha opinião. Eu acho que o dado calculado em escritório, ele serve para a gente ter uma referência. A gente realmente tem as séries de dados e o banco de dados, uma boa análise ali, você começa a ter algumas referências. E com essas referências em mãos, você vai a campo. E em campo você determina as cotas de inundação, a linha vermelha lá do sistema de alerta. E você passou aqui também para mim uma dúvida que apareceu aí, o pessoal está tratando alagamento e inundação. Bom, inundação, só pontuar essa diferença, porque inundação é quando o nível do rio vai subindo e chega no ponto que a gente chama de desastre, que começa a causar prejuízo ali na nossa cidade, começa a causar transtorno, começa a dar trabalho para a Defesa Civil, começa a ter que deslocar coisas, fazer abrigos, deslocar a população, coisa desse tipo. O alagamento é algo mais rápido, tem muito mais ligação com chuva forte, em uma região muito urbanizada, e você tem problema de drenagem. Para aquela água escoar, demora um tempo. Para aquela água ir embora da minha cidade e o meu problema passar, quer dizer, a primeira parte do problema, né? Só a parte do desastre, depois tem a reconstrução. Mas para essa água ir embora leva um tempo, e esse aí é o alagamento. Áreas urbanas, normalmente maiores, né? As cidades maiores. A inundação se diferencia do alagamento, parece que foi uma das dúvidas. E uma outra aqui, que só respondendo outra dúvida que apareceu aqui também, que o hidrotelemetria está na internet, mas você tem um aplicativo de celular, tá? O aplicativo de celular da ANA, que chama o HidroWeb App, que mantiveram o HidroWeb, mas é um aplicativo de celular. Inclusive a Defesa Civil, sempre que eu encontro com pessoas da Defesa Civil, eles me perguntam, né, de colocar essas cotas de inundação nesse sistema, eu sempre falo, isso aí é aos pouquinhos nós vamos melhorando o sistema e vamos inserindo mais cotas, e a cota boa de inundação é essa, que a gente vai a campo, igual o Arthur mostrou aí, que a CPRM faz. Eu volto a palavra, Antônio. Ok. Arthur, nesse tema dos trabalhos de campo, você acha importante levantar as áreas atingidas após eventos de inundações? Existe algum protocolo para essa ação no Brasil?
É uma boa pergunta. Eu só queria completar um pouquinho do que o Vinícius falou, da questão do levantamento das cotas. É isso mesmo que ele falou, assim, porque ela não é uma cota estatística. A gente pode utilizar a questão estatística para a gente ter uma noção, mas é uma cota física, né? Depende da casa que a pessoa construiu, depende do local onde como foi urbanizado o município, né? Então, depende muito de como é o município e, às vezes, por exemplo, tem casos assim que tem municípios que têm tempo de recorrência de 10, 15, 20 anos para uma inundação e as pessoas esquecem, né? A nossa memória, a gente fala que a nossa memória é muito curta, então as pessoas começam a urbanizar aquelas áreas. Então, às vezes, uma cota de inundação, a gente pode levantar ela hoje, daqui a 2 anos ser outra, porque criou outro bairro ali naquele município. Então, essa cota de inundação tem que ser sempre referenciada no campo, né? Então, exatamente isso que o Vinícius falou. A gente tem que ir levantar, e junto com a Defesa Civil, que conhece a região, que a Defesa Civil tem que sempre trabalhar junto, né? Porque ela que é a principal interessada, ela que defende ali o município em caso de alagamento. Então, é sempre bom a Defesa Civil estar junto. Aí, voltando à questão que você falou, depois também que acontece uma inundação, também é interessante para o município levantar as áreas que foram afetadas. Por quê? Porque a gente começa a criar um histórico ali para aquele município, né? Então, por exemplo, teve uma cheia esse ano no município de Governador Valadares, a cota chegou a 570 centímetros, 5,7 metros. O que a Defesa Civil fez? Ela foi lá e levantou a área, né? Fez um mapa, chegou nessa rua, então delimitou aquela área. Então, a próxima vez que a CPRM fizer uma previsão, ou o nível chegar próximo, ela sabe onde ela vai atuar, né? Então, ela sabe exatamente o local, as casas onde ela vai tirar a população. E a partir do momento que a Defesa Civil começa a fazer um histórico desse, de levantar essas áreas, cada inundação levantar, você começa a ter esse histórico. E se mudar a Defesa Civil, que acontece em muitos casos, né? Muda a prefeitura, muda a Defesa Civil, a informação não se perde, né? A gente tem hoje informações que às vezes a gente pega em jornais, em até igrejas, né? Que reportavam na época, chegou no pé da igreja, chegou em tal local, mas são informações pequenas, né? Se tivesse hoje, com a era da tecnologia, se a gente começar com essa cultura de levantar, de entender onde são essas áreas, isso é importantíssimo para o gerenciamento do município. Bem que não tenha um sistema de alerta, até que não tenha um sistema de alerta, esse município vai saber quais áreas estão inundadas, qual a recorrência disso, se acontece sempre, um planejamento urbano posterior, se aquela área é sempre atingida, o município despende recursos para mobilizar, para tirar aquela população. Às vezes é mais fácil tirar aquele bairro daquele local que é atingido, ou construir alguma coisa estrutural que evite a inundação naquele local. Então, isso é importante para o gerenciamento urbano do município, esse levantamento da mancha de inundação da área que foi atingida após um evento. Perfeito. Vinícius, você gostaria de complementar essa questão de levantamento pós-evento? Sim, só complementando, isso aí vamos dizer que a rede, a atuação atual da rede de monitoramento, Rede Hidrometeorológica Nacional, inclui levantamentos de vazão em época de cheia, que a maioria delas é a CPRM que faz. Só que isso não é um protocolo, né? E levantar uma vazão mais alta, um nível de rio mais alto, a gente está falando de é um levantamento de cheia, não chega a ser uma cota de inundação, não chega a ser um protocolo. O protocolo, igual eu já vi lá eu vi dos Estados Unidos, por exemplo, que eu posso citar, o protocolo ele sempre tem bem encadeado quem deve ir a campo e o que vai levantar. Esse caso dos Estados Unidos, o protocolo dele, inclusive, o protocolo deles é multi-instituição, vai uma pessoa da FEMA para tentar ver como que pode atuar preventivamente, para tentar quantificar
o desastre. Aí tem o pessoal do US Corps of Engineers, que atua na operação de reservatórios lá para mitigar cheias. Eles vão com o engenheiro e com o economista nessa parte de quantificação do desastre, o engenheiro para poder fazer esse levantamento de como que a água passou ali, a parte hidrológica, hidráulica, para poder melhorar o sistema de alerta. E vai um pessoal da NOAA que trabalha com as previsões de chuva, para poder ver como que aquele evento, como que poderia dar um alerta mais precoce. Esse pessoal vai a campo. Não tem muito mistério, não. A gente não consegue fazer bons trabalhos sem ir a campo. Acho necessário essa ida a campo, e principalmente depois de um desastre, que aí a gente tem marcas de inundação bem recentes, né? É fácil de achar as marcas de inundação, é fácil de referenciar um marco do IBGE e depois associar a régua de monitoramento, igual essas réguas que o Arthur mostrou naquela apresentação dele. Isso é muito importante, e a gente não tem um protocolo desses no Brasil ainda. Mas quem sabe um dia. Volto a palavra, Antônio. Ok, muito obrigado, Vinícius. Arthur, chegaram algumas perguntas aqui, de curiosidade, como está sendo a manutenção das estações nesse período de pandemia? É uma situação complicada, né? É uma situação complicada, a gente está realizando protocolos, a gente está desenvolvendo protocolos internos para a gente também, a gente tem que atuar nas duas pontas, a gente tem que manter o sistema funcionando, né, porque ele foi considerado hoje como serviço essencial. Até no começo da pandemia, na primeira gama de serviços essenciais que saíram, ele foi um dos primeiros que saiu como serviço essencial. Então, a gente tem que dar manutenção, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode expor os nossos técnicos em campo, né, não pode expor as famílias deles também. Então, a gente está realizando protocolos internos, a gente está realizando manutenções à medida do possível, sem causar problema, tanto sem deixar o sistema de alerta descoberto, mas também sem deixar os nossos técnicos de campo que eles possam, né, ficar em risco, né, deixar eles numa situação de risco nesse momento. Então, a gente está cuidando bastante dessa situação e a gente está fazendo manutenção mais nas estações, igual eu falei, o Brasil inteiro a gente tem variações de épocas chuvosas. Então, a gente está procurando focar as manutenções nas estações onde a gente tem um período chuvoso e risco de inundação. As estações onde a gente não tem risco nesse momento, a gente não está realizando. Ok, obrigado, Arthur. Vinícius, você poderia citar algum sistema de alerta que pode ser considerado como uma referência e o funcionamento dele aqui para os nossos participantes? Sim, tem alguns sistemas que eu gosto muito de olhar na internet. Aqui no Brasil, eu olho muito o sistema da CPRM para ver como é que está a situação do Brasil. Todo dia que eu chego no escritório, quer dizer, antes da pandemia, todo dia que eu chegava no escritório, eu olhava como é que estava a situação do Brasil. Hoje em dia, eu só ligo meu computador aqui em casa, olho rapidamente como que está a situação do Brasil. Agora a gente está numa época de seca, está até mais tranquilo. Tem alguma inundação sempre lá no sul, essa época do ano, mas no sul do país. Mas o sistema da CPRM, você tem um sistema muito bom, aí sistemas informacionais, tem o hidrotelemetria da ANA, tem o hidro no formato aplicativo, né, de celular que eu citei, o CIPAM da faz o monitoramento da Amazônia, tem um CIPAM hidro que eu gosto de olhar também, toda vez que eu estou observando alguma coisa na Amazônia, eu abro lá o CIPAM hidro, ele é bem didático, o mapa interativo do CEMADEM, CEMADEM a gente citou aqui algumas vezes, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. O CEMADEM tem um mapa interativo muito interessante, com muitos pluviômetros na área urbana. O Arthur até falou, né, do tempo de resposta do Rio, que a CPRM trabalha com cheias graduais. O CEMADEM lá tem uma preocupação bem voltada para cheias rápidas, para o flash flood, para os pequenos rios ali nas cidades, na parte muito urbanizada. Então, eu gosto muito de olhar esse sistema do CEMADEM para isso. Tem sistemas internacionais,
tem o sistema do National Weather Service, que para mim é o que eu mais gosto de olhar na internet de outros países, né? Porque ele é todo aberto, ele é muito rápido, ele tem lá as referências, e ele tem uma referência interessante. Aqui a gente está falando de uma cota de inundação. Esse sistema lá dos Estados Unidos fala de várias cotas de inundação, que eles chamam de uma cheia pequena, uma cheia já média, uma cheia razoável, uma super cheia e por aí vai, só que tudo em inglês, né? Esses são os termos muito interessantes, eles, para categorizar as cheias, eles usam um sistema de coloração que chama a atenção, muito fácil de entender. Volto a palavra, Antônio. Ok, obrigado, Vinícius. Arthur, você poderia citar alguns modelos hidrológicos e hidrodinâmicos que são utilizados pela CRPRM nas simulações de geração de cenários desses sistemas de alerta que a CPRM faz a gestão? Sim, principalmente a gente usa modelos que dão mais precisões, né? Então, dão uma precisão melhor. Então, por exemplo, são modelos cota-cota, vazão-vazão, onde a gente considera só a água que já está dentro da calha do rio, né? Então, eu pego uma estação que está montante e transfiro aquela vazão para uma estação que está jusante. Esses são a previsão que dá uma acurácia muito melhor. Mas a gente utiliza também outros tipos de modelos, né? Que a gente tem alguns modelos que a gente utiliza de redes neurais. No Rio Grande do Sul, a gente utiliza alguns modelos de redes neurais que fazem também algo nesse tipo, né, de transferir essa cota, essa informação de uma estação montante para uma estação jusante. Mas a gente utiliza também modelos hidrológicos, né, pode ser modelo SMAP, o HMS, né, são softwares que modelam, o MGB, o que mais que a gente usa? Acho que são esses, assim, são modelos cota-cota, vazão-vazão, para dar uma precisão maior, internamente, internamente, a gente usa modelos chuva-vazão para ter um tempo de resposta maior, mas esses modelos não dão uma acurácia que a gente possa afirmar para a defesa civil para ela tirar uma pessoa de uma casa, né? Porque os modelos cota-cota, às vezes, têm erros de centímetros, 5, 10, 20 centímetros de erro, assim, então é um modelo que funciona bem. O chuva-vazão já é um modelo que te dá uma tendência de futuro, o que pode acontecer, mas atualmente a gente não pode usar aquele valor para uma gestão de defesa civil para tirar aquela casa, né, para tirar uma pessoa de uma casa com essa informação. Mas a gente utiliza esses modelos, e até hoje a gente utiliza também modelos, a gente usa previsões atmosféricas, né, que são geradas tanto nos Estados Unidos, no modelo GFS, modelo WRE, que é do CPTEC, para ter uma previsão também futura. A gente está utilizando também nos modelos de chuva-vazão atualmente dados de chuva de satélite também, né, que tem uma abrangência maior, né, porque às vezes a gente tem pluviômetros espalhados, mas aqueles pluviômetros não caracterizam bem a chuva que aconteceu naquela região. Então, a gente utiliza também dados de chuva de satélite, mas quanto mais a gente sai da calha do rio, né, e subindo até chegar na previsão atmosférica, maior vai ser no erro, né? Então, a gente ganha tempo, mas maior vai ser no erro. Então, a gente tenta moderar isso daí para dar uma informação com acurácia para a defesa civil e ter uma visão de longo prazo. Legal. Vinícius, a maior parte dos sistemas aqui no Brasil atuam com 3 cotas de referências, né? Atenção, alerta e inundação. Você poderia diferenciar cada uma delas? Sim, inclusive eu costumo fazer cursos, né, junto com os estados aí para a gente tentar assimilar alguns conceitos e primeiro que isso aí tem uma diferenciação aí dependendo de quem estiver tratando. Mas a atenção, eu costumo dizer que é para você ficar mais alerta, você ficar mais
atento ao sistema, você observar o que está acontecendo no sistema. Se eu estou lá com o rio em condições normais, normalmente o sistema coloca lá uma bolinha azul na sua cidade, aí você está em condição normal. Quando acende a luz amarela, é para você começar a olhar aquele sistema todo dia. Se for uma cidade que é muito próxima da cabeceira, que tem um tempo de resposta muito rápido à chuva, você olhar esse sistema mais vezes ao longo do dia, ficar mais atento, né? Quando chega na cota de alerta, aí é porque nós já estamos na iminência de um desastre. Normalmente o rio já está subindo e já estamos nos aproximando da cota de inundação. Essa cota de alerta costuma ser a cota de atuação de algumas defesas civis. A defesa civil começa a ir a campo, começa a remover gente, ou começa a se mobilizar a partir da cota de alerta, muitas vezes. Atenção para a gente olhar mais vezes o sistema, porque o rio pode piorar, pode ficar mais cheio. No alerta a gente começa a atuar, começa a ter alguma atuação, mesmo que não tenha chegado na inundação ainda. E a inundação seria aquela cota que delimitou em campo para poder fazer já a salvaguarda. E apareceu uma pergunta quanto a mudanças climáticas. Bom, a mudança climática, realmente, a gente tem duas coisas que acontecem no Brasil. Uma que poderia ser essa mudança climática, você poderia alterar a sua cota de inundação baseado numa alteração do funcionamento do rio. A gente passa a ter mais cheias, aí o rio começa a ter inundação, a gente começa a ter o desastre mais vezes. E isso aí já acende um alerta para a gente, talvez voltar a campo, recalcular uma cota de inundação, recalcular uma cota de alerta, já demanda alguma atenção. A outra seria uma urbanização que acontece num lugar que tem uma vulnerabilidade muito alta, né? É muito sujeito a ter inundação. Essa daí também seria o motivador para a gente voltar a campo e talvez alterar a nossa cota de inundação de campo. Mas isso é caso a caso. Cada município, cada cidade vai ter suas particularidades. Volto com você, Antônio. Ok, obrigado, Vinícius. Já são 5h51, nós já estamos caminhando para o final desse nosso webinar. Eu gostaria agora de ter as palavras finais dos nossos debatedores. Arthur, você pode ser primeiro? Arthur, seu áudio está desligado. Desculpa, tá assim agora, né? A gente esquece o áudio ligado, desligado. Gostaria de agradecer o convite da Ana para a gente ter essa conversa. Acho que foi bem produtivo. Acho que é importante para os municípios, né, ter essa referência, locais onde a gente tem inundação do Brasil, a gente tem que começar a trabalhar com isso, criar essa cultura no Brasil. A gente não tem muito essa cultura de desastres no Brasil, né? A gente pode pegar um país como o Japão, por exemplo, onde a cultura deles eles já têm essa ideia de resposta a desastre. A gente não tem no Brasil isso, né? É importante a gente começar a ter essa cultura, levantar essas cotas de referência, ter ideia do que pode acontecer, né? Então, eu acho bem importante esse tema e agradeço aí o convite. Ok, obrigado, Arthur. Vinícius? Bom, Antônio, caminhando para o final, então eu vou só recapitular que as duas cotas mais importantes do meu sistema de alertas é a cota de inundação, que a gente, de preferência, levante em campo, e a cota em tempo quase real, para a gente comparar com ela. Então, a gente acompanha a cota do sistema que ele está medindo agora e compara com a de inundação. Esse seminário, tem esses seminários da ANA, tem uma função didática, tem gente aqui dos estados. Eu só queria dizer para os estados, quem está participando aqui dos estados, das salas de situação dos estados, que vai ter depois, a gente vai fazer um treinamento com os estados também. Nós vamos além da cota de inundação de campo, que a gente sabe que nem sempre conseguimos ir a campo, né? E a campo custa dinheiro, então nem sempre a gente consegue ir a campo todas as vezes que deseja. Apesar de ser divertido, mas aí tem restrições, então vai ter, lá no âmbito do Progestão, vai ter um treinamento com os estados, não ficarem preocupados com isso. E a última coisa também, eu gostaria de falar de um sistema de alerta, que eu pulei ali atrás, você perguntou de sistemas de alerta, e eu citei vários que a gente consegue ver na internet. Mas tem um
que vale a pena para quem estiver perto, quem tiver curiosidade, visitar e conversar com o pessoal lá de Blumenau, em Santa Catarina, porque eles têm um sistema de alerta extremamente interessante. Para começar, é um sistema de alerta de uma cidade. Normal você vê aí sistema de alerta de um país, de um estado, mas esse é de uma cidade. E é porque eles têm uma recorrência de inundação muito grande, né? Parte de Blumenau está ali na planície de inundação do Rio Itajaí. Então, esse sistema ele tem duas características básicas de um sistema de alerta que, às vezes, falta aqui no Brasil, que seria para expandir mais, né? Além desses da CPRM, e tem essa iniciativa de Blumenau, se a gente tivesse mais disso no Brasil, mas ele tem uma confiabilidade e ele tem um respaldo da população, né? Ele é confiável, sempre o pessoal está monitorando as cheias lá. E ele tem um respaldo, ele tem a confiança da população. Quando é emitido um alerta lá, a população acredita, porque sabe que lá é muito vulnerável, sabe que lá é sujeito a ter muita inundação. É um sistema interessante. Para quem tiver curiosidade, puder conhecer lá o sistema de Blumenau, conversar com o pessoal lá de Blumenau, é um sistema interessantíssimo. Eu não tive lá, pessoalmente, uma pessoa que trabalhou comigo, teve e passou todos os detalhes do sistema. Eu fiquei interessado, impressionado. Mas é isso, gente. Boa tarde, obrigado. Ok. Antes de encerrar, eu gostaria de deixar 3 recados, né? O primeiro é que as pessoas que quiserem emissão do certificado, enviem no chat o nome e o e-mail para que os certificados possam ser encaminhados. O segundo é que esses webinários da ANA de capacitação ocorrem sempre às quintas-feiras, né, das 5 às 6 da tarde. O próximo será sobre enquadramento de corpos d'água. Para maiores informações, fiquem atentos às redes sociais da ANA. E, por fim, gostaria de incentivar todos a participarem da 7ª edição do Prêmio ANA, que há 14 anos reconhece iniciativas de boas práticas no uso da água em prol da segurança hídrica no Brasil. Esta será a primeira edição com uma categoria exclusiva para entes do SINGRE. Então, aproveitem, acessem o site do Prêmio ANA, conheçam o regulamento, as categorias e enviem seu projeto. O endereço é www.ana.gov.br/prêmio. E nós vamos colocar no link aqui para que possa facilitar a todos. Agradecemos a todos os participantes pela presença, uma boa noite e até a próxima quinta-feira.